Salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje tem Flamengo e Santos na Vila Belmiro às 8 da noite. Temos aqui um corte do programa F360 da ESPN Brasil com os palpites. Vamos ver agora o que eles vão falar do nosso Mengão. E temos palpite também, galera, do pessoal da Globo. Me aguardem, tá? Vou trazer aqui no final do vídeo para vocês as prováveis escalações para Santos e Flamengo. O vídeo tá completo. Quero pedir a sua ajuda, não é Pix, é o like, é de graça, não custa nada. É só você pegar e clicar aí e dar o like, tá bom? Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. As imagens aqui são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Mas tá tudo certo agora. Tudo bem. Podemos seguir? Podemos. Podemos. Okay. Vamos falar de Santos e Flamengo, é o jogo que você... o jogo é bom hoje, tem muitos personagens. Tem Neymar, tem Pedro? Não tem Pedro, mas tem Felipe Luiz. Mas ele tá só no banco. Mas tem personagem no jogo. Gera pauta. Exatamente. Vamos ouvir alguns personagens de Santos e Flamengo aí, vamos lá. Sí, bueno, es un rival muy difícil, muy importante, un juego que nós tenemos que seguir, continuar con la secuencia de la victoria con Fortaleza. Tive aí um parate no meio e uma pré-temporada, mas a gente trabalhou muito, trabalhou bem. Muito importante para nós, outra vez, né? Nós temos o objetivo de ir pensando o campeonato partida a partida, né? Nunca pensar muito adiante e enfrentar o Santos, que é uma equipe histórica e que vem num momento de recuperação. Será que hoje tem lei do ex? Eita! Né, daquilo que foi o início do campeonato. Certamente vai ser um duelo difícil, mas uma partida bonita de se jogar. Estava de férias? Olha, estava de férias durante o churrasco. Vocês estavam perguntando, só pegou de férias. Vamos lá. Santos, provável Santos para enfrentar o Flamengo. Gabriel, Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza. Zé Rafael, o Rincon e o Neymar. Barreal, Guilherme e o David Washington. Cara, Eita. daqui de onde eu estou para a TV, eu queria mandar um abraço para o Dr. Augusto, meu oftalmologista. Já estamos fazendo um belo teste. Flamengo, Felipe Luiz é o técnico, não tem Pedro, Rossi, Wesley, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Varela, Alan, Jorginho e Arrascaeta, Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo, este o provável Recebeu Flamengo. o Varela ali, né? Deslocado para a esquerda. Não tem Ayrton Lucas. Eu ia falar timaço, os caras tiraram a escalação. Tá bom, depois eu falo. Não tem as opções para Nem o Alexandre, os dois se machucaram. Então, é engraçado. Nós vamos começar falando de alguém que não está, para depois falar de quem está. O Pedro não foi relacionado. E aí... Porra, mas os caras insistem nesse assunto do Pedro, hein? Meu Deus, cara, vira a chave. Hoje tem Santos e Flamengo. O Pedro não vai jogar. Pra que falar do Pedro, velho? Aí, para você que perdeu essa história... Que estava de férias. Está de férias. Eu não vi. Ninguém perdeu essa história. Começa com o Pedro não relacionado para o jogo contra o São Paulo. Sábado. Sábado. Tá. Aí ele tem uma chance na semana de falar com os jogadores. Foi lá e falou. Foi lá, Não, mas falou. calma. O que aconteceu depois do jogo de São Paulo? Aí, depois do jogo do São Paulo, teve a entrevista coletiva do Felipe Luiz. Precisa. Mari me lembra de uma coisa importante, que foi o desabafo do Felipe Luiz. Tô achando que você tava de férias mesmo. Eu tava mesmo. Adotou o Tom Brailer. E ele saiu falando sincerão. Disse que foi postura ruim, inadequada. Ridículo, falando. E é um Flamengo que precisa de um Pedro defensivamente falando. Então, a polêmica entrevista, desabafo do Felipe Luiz Brailer Pires, ele foi pautado e apoiado não só na parte comportamental do Pedro, segundo o próprio Felipe Luiz, porque ele fala alguns movimentos, deboche, enfim, mas ele trouxe dados, números ali, né, de GPS, enfim, de acompanhamento ali da parte da comissão técnica, de que o Pedro era o último em todos os aspectos comparado com o grupo. Então, assim, o Felipe Luiz, ele não deu ali a impressão de que a lista sem o Pedro entre os relacionados era, entre aspas, ou por birra do Felipe Luiz, ou porque, enfim... Ele não deu margem para levantar esse tipo de hipótese, como era antes ventilado, por exemplo, o Tite e Gabriel Barbosa. Tem um relacionamento? Não tem relacionamento? Felipe Luiz, ele trouxe ali, né, informações importantes que o respaldam para o Pedro não ser sequer relacionado. E se ele fosse relacionado agora, não seria coerente.
Porque como que em 3 dias, em 2 treinamentos, ele atingiu os índices dos outros jogadores para ser relacionado? Então é coerência. Eu acho que isso tá completamente ok em relação ao Filipe Luís e o Pedro não estar relacionado para o jogo de hoje. Ontem, durante o F-Show, levantaram uma pergunta interessante. Tem em volta a relação Pedro e Filipe Luís? O que você acha, Eugênio? Acho que pode ter volta, sim. Acho que seria importante que tivesse volta. O Pedro é um excelente jogador. Acho que sim, pode contribuir muito para o Flamengo. Eu, por exemplo, no jogo de sábado com São Paulo, houve momentos ali que o Flamengo tinha o controle do jogo, mas tinha dificuldade em fazer o gol. Acho que a presença dele na área teria ajudado muito o Flamengo. Mas ele precisa estar comprometido. Acho que tem erro dos dois lados aí. É um erro contínuo do Pedro. A gente já debateu muito esse assunto. Eu não, porque eu estava de férias, mas esse assunto já foi muito debatido, né? O Pedro é um jogador que não à toa, eu acho que foi a pior decisão possível, mas levou um soco do preparador físico do Sampaoli, porque ele já demonstrava desinteresse. E agora, com essa passagem do Filipe Luís, vamos lembrar lá, quando o Flamengo jogou com a LDU, precisando ganhar por 2-0 no Maracanã, eu estava comentando esse jogo, inclusive, eu defendi que o Pedro fosse escalado. Ele não foi escalado. Jogou o Bruno Henrique de centroavante naquela partida, o Flamengo ganhou, Pedro acabou entrando no segundo tempo, não fez nada na partida. E depois do jogo, lá naquela ocasião, isso já tem mais de um mês, uns 2 meses quase, naquela ocasião, o Filipe Luís já tinha mandado uma letra para o Pedro. Depois do jogo, vai depender dele. Só vai depender dele para estar no time. Então, assim, acho que chegou num ponto agora que ele não aguentou mais e explodiu. Porque o vai depender dele foi há 2 meses. Isso daí já vem bem antes da Copa do Mundo, né, cara? Isso daí já faz algum tempo já, né? O Eugênio Leal levantou essa bola aí desse jogo aí, e é verdade, cara. O Filipe Luís já vem falando, né? Só que assim, a gente não sabia, né? O que realmente acontecia lá dentro, né? E agora todo mundo sabe, mas esse papo já tá cansado, né? Eu tô cansado já desse assunto. O Pedro estava voltando de lesão, tinha jogado algumas vezes, mas ali naquele momento ele achou que, não botou no jogo que o Flamengo precisava fazer o gol. E chegou num nível que ele não aguentou mais. Errou, para mim, errou o Filipe Luís. Agora, os dois, como profissionais, e a gente tem falado que o Flamengo tenta estabelecer um regime profissional, os dois precisam mudar. O Pedro precisa se dedicar aos treinos. E o Filipe Luís tem que ter um pouco mais de calma na hora de se pronunciar em público. Porque esse tipo de coisa, ele poderia ter falado, o Pedro não jogou porque fisicamente não está no nível que a gente espera. Ponto. O resto é economia interna, para mim. Agora, é uma demonstração também de que jogador com o nome apenas não vai jogar no Flamengo, vai ter que se dedicar. Isso eu concordo. Só não acho que ele precisava expor o Pedro da forma como ele expôs. Imagino que seja porque chegou num nível de que ele não aguentava mais. Mas eu acho que dá sim. E o Flamengo tem profissional lá hoje para resolver isso. Está acima do técnico, não tem lá o Boto. O Boto tem que chamar os dois e resolver essa situação. Claro. Porque o Flamengo não pode abrir mão de um jogador com o talento do Pedro. Para qualquer clube que ele for, ele vai ser valorizado, pensando no futebol brasileiro, e vai ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, se a bola chegar para ele, claro. Então, ele é importante para o Flamengo, ele precisa ser resgatado, ele precisa ser valorizado, ele precisa se sentir valorizado dentro do time. Agora, ele precisa entregar também. Não tem essa, eu fiquei chateado porque vazou informação de que o Flamengo queria... Ela é muito aplicável na minha vida. Mas o Filipe Luís, para mim, ele adotou esse tom porque não é de hoje, é uma situação que ele viu não só como treinador, mas como jogador. O Filipe Luís foi companheiro do Pedro. Então ele percebeu que, eu preciso dar um chacoalhão nesse cara, que eu já tentei todos os meios de resolver internamente, como o Pedro reivindicou, e não funcionou. Então agora vamos para essa cartada final. E é normal, Edu, eu entendo o Pedro estar nessa de, o cara me expôs, não tô bem, acho que ele foi desrespeitoso. É normal o cara ficar chateado depois de tomar uma bronca pública dessa. Mas quando a poeira baixar, é uma lição para ele. E se quem está no entorno do Pedro souber assimilar isso, não ir para o caminho do revanchismo, de ficar estendendo essa picuinha,
tende a ser algo positivo para o Pedro. O Pedro tem a faca e o queijo na mão. Pedro joga no clube mais popular do país, no clube mais rico, que dá condição, que monta um time para a bola chegar para ele, com um treinador que tem uma ideia de jogo ofensiva. Existe hoje uma carência de camisa 9 na seleção. A 9 da seleção não tem o dono. O Pedro tem muito talento. Mas já entrar nos concorrentes aí, né? Sim, mas ainda não tem aquele cara que vestiu ali e falou, pô, é minha, eu sou o titular. E o Pedro, depois de... Aí eu tenho um detalhe, daqui a pouco a gente pode entrar nisso aí. Mas o Pedro... Você já remata na sequência. O Pedro, depois de tanto tempo, a sombra do Gabigol, precisando ali... Agora que não tem mais Gabigol, agora que era para ele ser o 9, voltou de lesão, ele vai desperdiçar essa oportunidade também. Então é realmente um momento de ser humilde, de ter autocrítica e tentar fazer o que o treinador propõe. Porque para ele vai ser bom adicionar... O que o Felipe quer é que ele treine melhor e no jogo... passe a entregar mais sem bola. Então, é o que falta ao jogo do Pedro. Falta o quê? Ambição. Para ele se tornar completo. Falta ambição, né? Falta ambição, pô. Eu não acho que seja só ambição. Mais do que ambição também, Eugênio, falta essa capacidade de entender que pode fazer diferente, que pode evoluir. E aqui no futebol... Eu gostei do desabafo do Filipe Luís, porque aqui no futebol brasileiro existe uma cultura de... o atleta não pode ser exposto, o atleta não pode ser contrariado, o atleta, ainda mais quando tem talento, não pode se sentir melindrado. Olha só, hoje... Não, e tem uma masculinidade frágil não, a questão também, que você expõe um profissional, um ser humano, ao que hoje é uma metralhadora, que é a resposta que tem as redes sociais e o contato. O Flamengo é um clube com uma torcida gigantesca, e a gente sabe que hoje um dos grandes problemas dos jogadores... profissionais, não só dos jogadores, mas com todo mundo, é a repercussão em mídias sociais. Não, tá bom. Mas quando o time perde, o treinador é cobrado também por essa massa, né? Por essa torcida gigante. Então, assim, tem que valer para os dois lados, né? Para o jogador, para o técnico também, porque o próprio Filipe Luís falou na coletiva, né? E quando o resultado não vem, a cobrança vem em cima de mim, né? Então, tem que valer para os dois lados, né? Você expor um jogador desse jeito, você complica muito a vida do cara. A repercussão na rede social existe. Quando ela se volta contra o treinador. Quando o Filipe Luís não escala o Pedro, e todo mundo... Por quê? E ninguém explica nada. Não, ele explica. Ele só não precisa ganhar nesse nível. Eu acho que ele não foi... Mas ele não foi expor. Acho que falar de deboche, falar de beirar o ridículo... Eu não acho correto. Pra mim, ele foi sobre o profissional, não eu sobre não acho correto. Eugênio, olha só. Hoje o... Posso falar do comportamento, não está de acordo com o que a gente espera... fisicamente ele não está bem. Acho que ele não usou as palavras corretas. Ele expôs, ele pegou muito pesado. Eu entendo os motivos dele, mas eu acho que a forma como ele fez passou do ponto. Mas olha só. Ele também errou. Eu entendo que foi ali algo que a gente não está acostumado e foi um posicionamento duro. Mas... eu não acho que ele faltou com respeito em nenhum momento. Eu também não acho. O Filipe Luís... deixou muito claro, eu conto com o Pedro, eu quero o Pedro, porque se ele fosse ali, pô, esse cara não serve, descartando, aí sim eu vejo que iria por um caminho que não é legal. Agora, hoje o Flamengo vai jogar com o Santos com o Neymar. Se ao longo da carreira do Neymar, ele tivesse topado com um treinador, com essa personalidade do Filipe Luís, se um treinador, o Tite, ou o Fernando Diniz, ou qualquer outro técnico, tivesse tido a mesma rigidez que o Filipe Luís teve com o Pedro, com o Neymar, teria prestado um grande serviço ao Neymar. Porque... a gente resgatou aqui... o primeiro que tentou ter uma postura... Desculpa, Mari. Pode falar. Não. O primeiro técnico que tentou ter uma postura mais firme com o Neymar foi mandado embora. O Dorival Júnior, o Neymar tinha 18 anos. 19, sei lá. Não, mas... Foi mandado embora. Bateu de frente com ele, tchau. Mas é isso. Que bom que o Felipe hoje é respaldado para fazer esse tipo de coisa. Porque, na minha visão, o Felipe está fazendo um ele favor... Ele é respaldado porque está dando resultado dentro de campo. Sim. Sem precisar do jogador. Eu acho que isso é importante, porque assim, a gente aqui, enquanto você estava de férias, a gente resgatou duas falas de dois treinadores campeões com o Flamengo, falando sobre o Pedro. Então, o Dorival aqui, num Bola da Vez, e o Rogério numa entrevista coletiva também. Então, assim, o futebol masculino, ele cria uma atmosfera e uma bolha de que você tem que tomar muito cuidado para você não agredir o ego do jogador. E eu nem tô falando que
que o Filipe Luís ele levou para esse lado ou não, mas sim cria-se. Então, assim, não falem do Neymar publicamente, porque, cara, por favor, a gente não pode mexer nesse momento com isso. A gente precisa muito dele. Hoje, quem precisa de quem ali é o Pedro. O Pedro precisa do Flamengo. O Flamengo hoje, ele tem uma vida pós-Pedro. Assim como o Neymar precisa do Santos. Exatamente, assim como o Neymar precisa do Santos. Mas o Santos se colocou na condição de que só ele precisa do atleta. Então, não, gente, o Filipe Luís ali, eu entendo o lado do Eugênio, e assim, faz sentido também. Poderia ser tratado internamente, assim como poderia ser tratado publicamente. Só tem uma diferença aí, né, cara? Com todo respeito, né? O Santos precisa muito mais do Neymar do que o Flamengo precisa do Pedro, né? A diferença é abissal, né? O Santos sem o Neymar não é praticamente nada. Já o Flamengo sem o Pedro tem como repor, né? Tem vários jogadores ali que pode fazer a função, né? E ele escolheu Eu as acho que palavras poderia ali ser sem tratado. faltar o respeito. Não acho que ele faltou respeito com o Pedro, mas colocar o jogador nessa bolha de que, gente, só trata isso internamente porque vai pegar muito mal ali. E como que ele está tratando internamente os companheiros? O Filipe Luís falou isso. Chegou no momento em que isso pode contaminar o meu grupo. E eu não vou deixar isso acontecer. E o Filipe Luís, uma das primeiras coisas que foi colocado em questão quando ele assumiu o Flamengo como treinador foi: será que ele vai ter pulso firme com os jogadores que ele já atuou junto? Será que ele é treinador para isso? Como que vai ser quando ele tiver o primeiro entrave ali com o jogador? Ele mostrou que não. Aqui tem hierarquia. E no meu grupo, eu preciso que todos estejam comprometidos. E aí, ele colocou uma situação que não está acontecendo com ele. Eu acho que passou do ponto. E eu só uma questão ainda sobre isso. Faz o seguinte, galera, vou pular direto pros palpites, cara, tá enrolando demais isso aqui. Pro Neymar, fala assim, tô aqui. Voltei e agora o segundo semestre vai ser completamente diferente. Independente de ser contra o Flamengo, é claro, contra o Flamengo tem uma visibilidade maior. Pois é. Tá todo mundo querendo ver esse jogo, porque todo mundo lembra do 5-4. E sondaram ele, lembra, pro jogar no Flamengo? O Flamengo disse que não. Mas ele se colocou ali, né? Tentou cavar uma vaguinha. Mas é um Teve jogo uma que, conversa. obviamente, chama muita atenção. É uma grande vitrine. E eu acho que ele deve estar motivado para essa partida. Agora, vai ter que jogar muita bola. Muita bola se ele quiser um bom resultado. Porque você olha a escala... Cara, esse gol aí contra o Flamengo foi um golaço, né, cara? Foi gol Puskás, né? 2011. do Santos, imagina o Flamengo pressionando saída de bola. Ih, rapaz, vai ser difícil dessa bola chegar no Neymar. Rolleiser, que tem... Rolleiser tá fora. Se mostrou bem nas últimas partidas, tá fora. Mas a defesa do Santos ali, com o João Basso, olha isso, com Souza, Escobar, Luan Pérez ali, pressionada, como o Flamengo pressiona muito alto. Como fez com o São Paulo. O Flamengo sufocou o São Paulo no Maracanã. O São Paulo não conseguia passar do meio de campo. Mesmo sendo na Vila, o Flamengo vai manter a mesma ideia de jogo. E vai sufocar a saída de bola do Santos. E aí? Essa bola vai chegar no Neymar? Quantas vezes? Ô, Maria, o Neymar tá jogando numa posição diferente, né? A gente tá vendo aí um Neymar que era ponta, atacante, fazedor de gols. Agora parece que deu um passinho pra trás, pelo menos na formação ali, vai ser um... O Neymar queria, hein, jogar no Flamengo, hein? Olha ali, olha ali. Ê, Neymar. Armador do time, né? Vai jogar ali numa linha que não seja a última ali, né? Mas a ideia é essa no papel, né? Mas tem essa liberdade pra ele, né? Contra o Botafogo, por exemplo, ele apareceu bastante, né? Dando passe, mas também aparecendo pra finalizar bem próximo da área. E no último amistoso, lá no Espírito Santo, que ele marca gol de pênalti, que ele dá assistência, também muito próximo ali, né? A entrada da área. A assistência dele pro Guilherme foi bem próximo ali, a marca do pênalti. Ó, a gente tá vendo um gol de mão ali, dentro da área, pequena área, inclusive. Então, a liberdade pra ele é para ele desequilibrar. Vai desequilibrar com passe para o Guilherme, vai desequilibrar marcando gols, vai desequilibrar aparecendo ali dentro da área. Não está guardando posição ali, né, o Neymar. Mas é isso, a partida contra o Flamengo é difícil, porque a intensidade que o Flamengo impõe ao adversário em cada jogo, ela é muito alta, né? Mas assim, contra o Botafogo ele fazia a melhor partida dele com o Santos. Estava desempenhando muito bem, estava buscando muito jogo, desequilibrando, fazendo o que a gente via, né, do Neymar ali contra os defensores anos atrás. Mas assim, tomara que seja, de fato, um Neymar diferente do primeiro semestre. Recuperado, com sequência, com a cabeça boa,
Porque o Santos precisa muito dele, muito mesmo. E a seleção brasileira também, Breler. Tá de olho nessa coisa. O Ancelotti tá de olho, podem ter certeza. Claro O que Ancelotti ligou para ele para falar os projetos, planos. Olha, Aquela coisa do só depende de você, vai me ajeitar. Se ajeitem na cadeira. Arrumem o figurino. Vamos para o palpite. O print será eterno e isso nunca vai mudar. Vamos começar por Mari. Quanto vai ser o jogo hoje? Santos e Flamengo. 3-1 Flamengo. Meu palpite é esse, cara, também. 3-1 Flamengo. Já estava aqui memorizando. Comente aqui, galera. Deixa os palpites aí. Fique à vontade. É isso. Breler. 2-1. Peixe. O Santos, quê? 2-1. Santos 2-1. Olha que ousado. Eugênio. Eu tô anotando tudo aqui. Pra cobrar depois. Santos 2-1, Breiler. Isso aí. Eugênio tá parecendo Flamengo 3-1, Mari. guarda de trânsito, que nem usa mais. Agora é celular que eles usam. Eugênio, Flamengo 3-0. Que isso? Aí sim, hein? Vocês sabem que no Mundial eu acertei algumas coisas aí, hein? Eu não erro, o oráculo. Errou umas coisinhas também. Também, mas aí eu deleto e edito só a parte que eu acertei. Que você não vai estar aqui amanhã pra gente te cobrar, não? Não, mas vocês podem me mandar mensagem. Não por enquanto. Eu vou lá amanhã no eu não posso. F-Show, eu vou Amanhã eu não invadir o posso. F-Show pra te Não por cobrar. enquanto. Mari, não começa, que amanhã Vai chegar não pode. atualização. Não, amanhã não. Vou invadir o seu estúdio, hein? Não, a Mari 5 sem Spinelli meio, tá hein? voando. 5 sem meio. Tá voltando. Para mim, o Santos vai vencer por 1-0, gol do Neymar. Que ousadinho, rapaz. Olha só. Que audácia. E aí, todo mundo amanhã terá um lindo dia para programas recheados, muita pauta, enfim. Então, para mim, o que tem que fazer, né? Eu não sei se a gente é meio iludido, Anotei tudo aqui, É hein? mas eu iludido. também acredito num bom jogo do Eu Santos também. hoje. Não nessa vitória, E para mim, 1-0 é assim? Vai lá. É isso, né? É o contrário. Tira o print. 1-0 Santos. E vocês não vão? 2-1. Hoje ele não Meu faz. palpite já ele é tá aqui rebelde. embaixo, eu não preciso ficar fazendo Ele é rebelde. mãozinha, não. 3-0. Olha aí, não gosto de mundo. Ele é rebelde. Galera, temos aqui também os palpites do pessoal lá do GE. Ó, veja bem, hein? 0 votos na vitória do Santos, um empate, 7 votos na vitória do Flamengo. Quem que votaram? Alex Escobar, André Lofredo, o Felipe Diniz foi o único que apostou no empate. Fred Bruno, o Gato Mestre, ó, até o Gato Mestre, hein? Inteligência Artificial votando aí na vitória do Flamengo. A Jéssica Sescon, a Joana de Assis e o Thiago Medeiros, né? São 7 votos e um empate. Bem, agora sim vamos trazer aqui as prováveis escalações. Muito bem, onde assistir Flamengo e Santos, Santos e Flamengo. Vou trazer aqui para você agora essas informações importantes, tá bom? Bora lá então. Se não deixou o like, deixa agora para ajudar o nosso canal. Tamo juntos. Bem, galera, o jogo será exclusivo do Premier, tá? Passará somente no Premier, às 8 horas da noite. Técnico do Santos é o Kleber Xavier, ex-auxiliar técnico do Tite, né, que trabalhou no Flamengo. Provável escalação do Santos tem Gabriel Brazão, deixa eu só conferir aqui se a tela tá certo, ok. Ó, Gabriel Brazão no gol, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza, Rincon, Zé Rafael, Neymar, Barreal, Guilherme e David Washington, né? Essa daqui então é a provável escalação do time aí do Santos. Pendurado, João Paulo, Gil, Diego Pituca, João Schmidt, Tomás, o Rincon e Thiaguinho Soares. Agora vamos aqui para a provável escalação do nosso Flamengo, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela. Será que o Danilo não vai jogar não, hein? Ó, Danilo já jogou no Santos, pode ter lei do ex. Bruno Henrique já jogou no Santos, pode fazer gol também. Bruno Henrique tá pendurado, hein, galera? Mas vamos lá. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata. Quem está fora? Pulgar, Alexandro, Ayrton Lucas e Michael. 4 desfalques importantes, né? Pendurados, Bruno Henrique, Wallace Ian e Pulgar. Cara, tem muita gente pedindo o Wallace Ian de titular já, né? Só que,
eu ainda daria um tempinho, sabe? Não colocaria já o Wallace Ian como titular. Porque, galera, ele é uma peça fundamental para o segundo tempo, né? E assim, é diferente você entrar ali no final do jogo, o jogo já ganho, né? Do que você entrar como titular já no começo do jogo. Apesar que já está merecendo, né? Tá pedindo passagem. Mas vamos ter um pouquinho mais de calma, né? Para colocar aí o Wallace Ian de titular, né, cara? O Plata é um bom jogador, Luiz Araújo tá na sua melhor forma, né? No seu melhor momento. Bruno Henrique vem jogando bem, está se recuperando depois daquela fase ruim. Ele fez um bom jogo contra o Chelsea, entrou e mudou o jogo. Fez um bom jogo contra o São Paulo, né? Agora por último. E é isso, cara. Eu acho que o Felipe Luiz não vai ficar inventando muita coisa, não. Arbitragem, galera. Eu não conheço esse árbitro aqui, pelo menos não lembro do rosto dele. Árbitro Felipe Fernandes de Lima, de Minas, tá? O assistente 1 é o Guilherme Dias Camilo, de Minas. Arbitragem mineira, né? Somente o quarto árbitro, que é do Paraná, o Kleber Ariel Gonçalves Silva. O VAR também é de Minas, é o Caio Max Augusto Vieira. E o assistente 2 é a Fernanda Nandréa Gomes Antunes. Tá, então, as prováveis escalações com a arbitragem, né? Onde assistir e tudo mais. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostou, faz parte também. A vida é assim mesmo, né? A gente não pode agradar a todos. Mas se não gostou, uma hora você vai gostar. Ou não, né? Também. Mas o mais importante é que o Flamengo vença hoje, galera. 3-1 é o meu palpite. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!